Bom, antes de mais nada, eu acho que foi um ajuste mais do que necessário, né? O Brasil já merecia mais vagas na Libertadores já há algum tempo. E falo isso não só pela qualidade do nosso futebol, mas sobretudo pela nossa população. Inclusive, o argumento principal colocado pelo Comitê Executivo da Conmebol, pelo presidente Alejandro, foi o aspecto populacional. Nós não podemos ter 4 vagas ou 5 vagas num país com 210 milhões de habitantes, sobretudo se compararmos com um outro país como o Chile ou países com uma capacidade, com uma população muito menor. Em relação ao nosso calendário brasileiro, eu acredito que nós não teremos qualquer tipo de problema. A Copa do Brasil, eu participo do Comitê de Reformas da CBF, participo do grupo de trabalho também que aprovou o calendário esse ano, para o ano que vem, e a Copa do Brasil ela já tem alguns encaixes, alguns gatilhos que nós falamos justamente prevendo de antemão necessidades de adequação. Então eu acredito que nós não vamos ter maiores prejuízos em relação ao calendário nacional, nem nos estaduais, nem na Copa. Sim, a diretoria de competições ela está empenhada nessa adequação, são pequenos ajustes que vão ser necessários já para o ano que vem, mas como eu disse, eu tenho certeza absoluta que não haverá prejuízo para nenhum clube. Todos os clubes poderão continuar disputando Copa do Brasil, Libertadores, regionais, estaduais, sem qualquer tipo de prejuízo. Para Minas com muito mais tranquilidade, porque tradicionalmente nós utilizamos só 15 das 18 datas agora que são disponibilizadas. Ano passado nós tivemos 19, na verdade esse ano 19 datas, utilizamos 15, para o ano que vem há uma previsão de 18, para utilizarmos, se os clubes entenderem no conselho técnico, novamente 15. Então em Minas, por si só, nós já temos 3 datas vagas para competições outras, mas ainda assim, ainda que Minas Gerais faça a opção, e essa é uma vantagem dos clubes, por utilizar, como São Paulo faz, as 18 datas, as datas de Libertadores e as datas dos estaduais, elas não se superpõem, então se sobrepõem. Então, de qualquer forma, não há nenhum prejuízo. Os contratos de televisão eles são muito claros. Quando a televisão ela faz o pagamento de valores bem significativos, ela coloca regras de que as equipes têm que disputar com suas equipes principais. Então, isso é uma tradição, inclusive. O Campeonato Mineiro é um campeonato importante, né? Nós costumamos dizer que o campeonato ele serve talvez menos para quem ganha, mas serve muito para quem perde. A equipe que perde o Campeonato Mineiro, ela já começa o ano sob pressão, então o Campeonato Estadual ele é muito importante. Tenho certeza que não haverá mudança, no ano que vem nós vamos ter o campeonato com os times com as forças máximas. O planejamento ele vai ter que ser um planejamento anual, os contratos de televisão também vão ter que ser repensados. E tenho certeza que os clubes saem ganhando. É uma competição muito forte, que os clubes vão ter uma necessidade de manter um plantel mais forte ao longo de todo o ano. Nós temos que fazer aí, e aí também a cargo da diretoria de competições da CBF, em comum acordo com a Conmebol, alguns ajustes justamente em relação às janelas de transferências. Sobretudo porque essa ligação que há agora entre a Libertadores e a Sul-Americana, ela impõe seja repensada a questão da janela. Exemplo, nós sabemos que agora pelo novo formato, as 8 equipes que se classificarem em terceiro lugar na fase de grupos, elas jogam a Sul-Americana, e também as 2 equipes que ficarem mais bem colocadas e não se classificarem na fase pré-Libertadores. Então nós temos 10 equipes que jogarão a Libertadores e que voltarão para a Sul-Americana. Então temos que pensar a questão da janela, porque senão nós teremos jogadores que terão atuado pela Sul-Americana e que por consequência não poderiam jogar na Libertadores ou vice-versa, e aí nós teríamos um problema. Mas essas questões todas estão sendo avaliadas, foram pensadas. A Conmebol ela contratou uma empresa de auditoria mundial, que foi a McKinsey, para poder justamente analisar todos esses cenários técnicos e financeiros. Então foi tudo muito pensado desde o início da gestão do presidente Alejandro. Ele já tinha escutado os clubes que apresentaram essa demanda pela reformulação da Libertadores, e já com pouco tempo de mandato pôde implementar essas medidas. Posso falar pelo Brasil, né? Eu não conheço a realidade a fundo dos outros países. Sei, inclusive, que os mexicanos estão com uma dificuldade maior, porque o período, vamos dizer assim, o auge da Libertadores no ano que vem vai ser disputado no momento em que o futebol mexicano estiver de férias. Então eu sei que os mexicanos estão tendo um problema maior. Inclusive ontem a informação que nos chega é que o México teria, em tese, desistido de participar da Libertadores no ano que vem. Agora, no caso do futebol brasileiro, como eu disse, não terá qualquer tipo de prejuízo. São adaptações mínimas que vão ser feitas aí nas próximas semanas do calendário
CBF do ano que vem, e tenho certeza que todos os clubes brasileiros estão muito satisfeitos com essa possibilidade agora real de termos 2 vagas a mais para o Brasil. Aqui, na realidade, desde 2014, o que a federação faz, e ela pode fazer desde um primeiro momento, é não cobrar qualquer tipo de taxa no futebol feminino. Então, a federação ela patrocina 100% das despesas do futebol feminino. O que nós precisamos, de fato, é um engajamento maior e um interesse maior por parte dos clubes. Nós sabemos das dificuldades, os clubes têm uma despesa alta para manterem equipes de futebol feminino, isso envolve alojamento, isso envolve centro de treinamento, ônibus, profissionais que se dedicam exclusivamente àquilo. Então, a federação apoia desde o primeiro momento. Essa regra também é uma regra progressiva colocada pela Conmebol, as equipes têm um tempo para se adaptar e eu tenho certeza que também será de forma muito produtiva que isso acontecerá. Nós vimos agora nas Olimpíadas o sucesso que o futebol feminino fez com o público brasileiro, né? Num determinado momento naquele campeonato, os torcedores inclusive se interessavam mais pelo futebol feminino do que pelo masculino, então tenho certeza que foi uma mudança importante e que fará bem aos clubes. Bom, o comitê ele foi criado após um período conturbado, não só na CBF, mas também na FIFA, de prisões e de afastamento de dirigentes. É um comitê que visa, antes de qualquer coisa, reformular por completo o futebol brasileiro. Nos foi dada plena autonomia pela direção da CBF para executarmos todas as medidas que nós julgássemos necessárias e oportunas. Então esse comitê ele é formado por 17 pessoas, eu tenho a honra de participar, e ele forma grupos de trabalho que estão rediscutindo todos os assuntos ligados ao nosso futebol. Então, por exemplo, o calendário ele é discutido no comitê, reformas no estatuto da CBF, que nós sabemos que é uma questão de grande apelo, também estão sendo levadas a cabo pelo comitê. Futebol feminino, engajamento da torcida, questões afetas à arbitragem, enfim, todas essas questões, categorias de base, todas essas questões estão sendo discutidas pelo comitê, também com um calendário que foi realizado pela Ernest Young, que acompanha de perto o nosso trabalho, um site aberto ao público. No próprio site da CBF há uma aba para o Comitê de Reformas, onde as pessoas podem apresentar propostas, acompanhar os encaminhamentos, acompanhar as reuniões, participar de fóruns de discussões. Então, de fato, com muita transparência, de uma forma muito consistente, essas pessoas que fazem parte do Comitê de Reformas estão podendo aí propor medidas para modificarmos o nosso futebol. Questão, agora recentemente aprovamos o Código de Ética, né, da CBF. Pela primeira vez na sua história a CBF passa a ter um Código de Ética. Foi um trabalho do Marcelo Aro, que é o diretor de Ética e Transparência da CBF, e que agora vai ser levado à Assembleia Geral. Como é um Código de Ética que prevê punições severas a dirigentes, a jogadores, até mesmo a prestadores de serviços que são ligados direto ou indiretamente ao futebol, são questões que têm que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Tenho certeza, na próxima Assembleia, essa questão já vai ser levada e certamente o código será aprovado. Existe uma minuta ainda que está sendo estudada, né, por todos os membros do comitê. É uma adequação que eu posso dizer progressiva. Nós sabemos que tem determinadas exigências que, se feitas hoje, iriam inviabilizar até mesmo grandes clubes brasileiros. Então existem exigências que são progressivas, como centro de treinamento, categorias de base, situações fiscais. Então todas essas questões estão sendo colocadas. Mas todas as equipes com certeza terão um tempo para se adaptar e tenho certeza que as principais equipes do Brasil não terão qualquer tipo de problema para se adaptarem a essas modificações. É uma preocupação da CBF e da Federação Mineira. Desde o ano passado, quando foi editada a lei do Profut, a federação foi a primeira federação do país a aderir. Isso nos deu uma grande oportunidade de renegociação da nossa dívida. Quando nós entramos aqui em 2014, a federação devia algo em torno de 36 milhões de reais. Isso engessava as nossas contas, nós não podíamos movimentar conta corrente, execuções fiscais. Aderimos ao Refis e depois migramos para o Profut. Com essa migração, nós reduzimos a dívida de 36 milhões para algo em torno de 8. Já exigimos no ano passado que todas as nossas equipes apresentassem as suas certidões negativas. No nosso Campeonato Mineiro do ano passado, no módulo 1, a título de exemplo, as 12 equipes
que disputaram apresentaram todas as certidões ou documentos que comprovavam à época que elas tinham feito a adesão ao programa e que por razões de burocracia elas ainda não tinham obtido as certidões. Esse ano, agora recentemente, o Conselho Nacional do Esporte ele editou uma portaria que impõe como obrigatória a apresentação das certidões. Isso constará inclusive do regulamento do Campeonato Mineiro do ano que vem, mas o Conselho Nacional do Esporte ele precisou que eventuais punições de rebaixamento só se aplicarão para 2018. Então essa é a regra atual em vigor, com base, como eu disse, numa resolução do Conselho Nacional do Esporte. Na realidade, o Juliano Bozano, que é o nosso presidente da comissão de arbitragem, ele mantém um relacionamento muito estreito, não só com o Sérgio Corrêa, que é o ex-presidente, mas também agora com o Coronel Marinho, que já foi presidente da comissão de arbitragem de São Paulo, e eventualmente qualquer tipo de modificação colocada na CBF que nos sirva aqui de parâmetro ou que traga algum tipo de benefício, nós não teremos qualquer problema, pelo contrário, nós adaptaremos nosso sistema àquele novo que vier a ser trazido. Mas na realidade nós sabemos, a metodologia da CBF de um tempo para cá ela mudou. A informação que eu tenho é que o Coronel Marinho, inclusive, está dando continuidade ao novo formato, que é um sorteio com 10 trios fixos. Isso tem alguns pontos positivos, tem alguns pontos negativos. Alguns pontos positivos é que diminui um pouco aquela discussão de que nos jogos dos clubes de maior torcida eram sempre colocados árbitros com o escudo FIFA, ao passo em que jogos com equipes menores eram colocados árbitros menos experientes. Agora nós temos o risco que é exatamente o inverso. Nós temos 10 trios fixos colocados para os 10 jogos. Isso faz com que, de repente, em um jogo que o árbitro tem que estar mais preparado, nós tenhamos árbitros com menos experiência. Mas, de toda forma, é uma situação mais transparente, né? Diminuímos aí o subjetivismo do presidente da comissão de arbitragem para escolher alguns trios em detrimento de outros para alguns jogos. Mas são questões que estão sendo adaptadas. Eu tenho plena confiança, sei que o Alício Pena Júnior é um grande gestor hoje da comissão, não só ele, mas o Coronel Marinho, a Ana Paula também, que agora faz parte da comissão, que é uma companheira do Comitê de Reformas e que tem feito um grande trabalho, sobretudo no futebol feminino. Tenho certeza que essa mudança foi num momento importante, em que grande parte dos clubes brasileiros questionavam a atuação da antiga comissão e que, como eu disse, iremos colher os frutos não só na CBF, mas eventualmente aqui em Minas Gerais também. Não foi um trabalho muito fácil, tenho que ser sincero, foi um trabalho de alguns meses. Desde o início eu tinha dito ao presidente Marco Polo que Minas Gerais merecia um jogo das eliminatórias e disse a ele no primeiro momento que a nossa pretensão maior era justamente que fosse um Brasil e Argentina. Então essa negociação ela passa por aspectos comerciais, evidentemente, por aspectos político-institucionais, mas foi um grande trabalho que nós fizemos em parceria com o Mineirão em todas as oportunidades. E obtivemos êxito. Tenho certeza que Minas Gerais será brindada com um grande jogo. Pela terceira vez, como você disse, nós teremos aqui o Brasil e a Argentina. Não foi fácil superarmos o 7-1, né, que foi um grande argumento colocado à mesa por aquelas pessoas que queriam levar o jogo para outras praças, né? Nós disputamos com Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul até o último momento. Mas nós colocamos outros argumentos, a força da torcida mineira, o bom retrospecto que o Brasil tem aqui contra a Argentina, um empate 0-0, uma vitória por 3-1. E tenho certeza que foi uma decisão acertada do presidente Marco Polo, que antes de mais nada também o fez em deferência ao nosso trabalho. Eu tenho uma ótima relação com ele, um reconhecimento por parte dele do que está sendo feito aqui em Minas Gerais. E temos a expectativa de uma casa cheia, lotada. A seleção hoje vive um grande momento com o técnico Tite, ela readquiriu a confiança do torcedor e temos a expectativa de fazermos aqui a maior renda da história da seleção brasileira também, já pelos prognósticos que nós temos dos valores que eventualmente serão praticados e que nós teremos casa lotada, se Deus quiser. A CBF, na realidade, já esteve aqui em Belo Horizonte algumas vezes com comitivas técnicas que olham todas as questões atinentes à partida, desde segurança, até vestiários, até locais para concentração, enfim, qualidade de gramado. Então há toda uma preocupação. Uma partida como essa, ela envolve, como eu disse, meses de tratativas e de organização. É uma partida, evidentemente, nos moldes e no padrão de uma Copa do Mundo.
e que eu tenho certeza será um grande jogo também nos bastidores. A torcida pode esperar grandes estruturas, nós teremos shows, teremos áreas corporativas, enfim, será um grande dia para Minas Gerais. Preços acessíveis, é claro que nós não podemos comparar um jogo Brasil e Argentina, né, com preços que nós praticamos eventualmente com clubes, aqui em Belo Horizonte especificamente, mas serão preços evidentemente acessíveis, sobretudo se considerarmos a magnitude da partida. Nós sabemos da dificuldade que existe financeira hoje, da disparidade enorme que há, principalmente entre capital e interior. A gente sabe que o estado de São Paulo, por exemplo, ele exige que as equipes todas, para disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista, elas tenham também uma categoria de base consolidada. Aqui em Minas não há essa exigência, mas nós temos tido cada vez mais o envolvimento. Algumas equipes que não disputavam antes campeonatos de base e que disputam o nosso campeonato profissional do Módulo 1 já estão disputando. Agora o nosso campeonato, inclusive das outras categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15, nós temos tido em 2 divisões. Abrimos as portas da federação para outras equipes que têm interesse de disputar, e nós temos tido um retorno muito satisfatório em relação às categorias de base. E não posso deixar de destacar também a Taça BH, que esse ano mais uma vez foi uma taça de grande sucesso, disputada em bons estádios, né, diferente do que acontecia em anos anteriores, com qualidade de gramado, qualidade de alojamento. Voltamos a ter uma procura muito grande por equipes, não só nacionais, mas agora também do exterior, interessadas em disputar a Taça BH, que passou a ser, e eu posso falar sem dúvida nenhuma, o maior campeonato do mundo da categoria Sub-17. Então foi um campeonato, mais uma vez, sucesso de audiência. Nós temos transmissão pela televisão, com grande retorno de público, e no ano que vem, mais uma vez, com a expectativa de fazermos um grande campeonato. Bom, em Belo Horizonte especificamente, o futebol amador da capital, nós também já implementamos uma série de medidas de 2014 para cá. Colocamos um representante da federação em cada uma das partidas. Essa era uma grande solicitação feita pelos clubes amadores que disputavam ali o seu jogo sem qualquer tipo de apoio da federação. Hoje eles têm um representante, e também a federação faz o pagamento de todas as taxas atinentes à arbitragem, enfim, impostos que incidem sobre todo o pessoal envolvido, não cobra qualquer tipo de taxa dos clubes, fornecimento de material esportivo, enfim. Nós nos dedicamos muito ao futebol amador. Em 2014, quando nós entramos aqui, inclusive a nossa candidatura, é importante falar, ela partiu de um movimento muito forte do futebol amador, não só da capital, mas das ligas do interior. Então eu firmei com os clubes amadores um compromisso de um trabalho muito sério e que temos tentado desempenhar aí nos últimos 2 anos. Bom, o nosso valor ele é calculado sobretudo em razão da qualidade da nossa imagem, né, dos valores que nós conseguimos transmitir. A federação de 2014 para cá, ela pode ser enxergada como uma nova instituição, né, novos valores, muita transparência, muito controle de gestão, e isso impactou de uma forma muito significativa dos nossos contratos. Nosso Campeonato Mineiro de 2015, nós tivemos um curto espaço de tempo para trabalhar, recebemos algumas propostas de patrocínio que não nos interessaram naquele momento, e firmamos em 2015 uma parceria com o Unicef, que foi a primeira vez que o Unicef se envolveu com uma federação esportiva, né? Ele já tinha algumas parcerias com clubes grandes como Barcelona, o Santos, Boca Juniors, né? Que já tinham assinado contratos com o Unicef, e isso nos deu, sem dúvida nenhuma, um grande impulso no valor da nossa marca. E tanto verdade que esse ano, 2016, firmamos um contrato com o Apoio Mineiro, foi um contrato importante para a federação. Então, respondendo a sua pergunta, os patrocínios, né, não só o apoio, mas a Penalty, a CEMIL, grandes parceiros da federação já de muito tempo, e que têm sido majorados. Nos últimos anos nós tivemos os melhores contratos da federação, agora também com o contrato da televisão, estamos aí nessas últimas semanas em fase final de negociação. O contrato estava em vigor desde 2009, com progressões já previstas, né, estabelecidas em contrato e que não nos permitiam nenhum tipo de majoração, mas agora, findo em 2016, ele nos permite rediscutir com a emissora detentora dos direitos, e tenho certeza que vamos iniciar 2017
não só com o nosso maior contrato da história de televisão, como também com o nosso maior contrato de patrocínio de name rights do nosso campeonato. Isso tem percentuais diferentes, né? Ao longo da história, esses percentuais foram variando, mas na verdade, nós todos sabemos, os clubes da capital, não só o Atlético Cruzeiro, mas também o América, possuem percentuais tradicionalmente maiores, porque dão mais retorno de audiência, e é justo que seja assim. As equipes do interior, elas entendem e evidentemente sabem que nós estamos trabalhando de uma forma muito consistente, muito firme, para majorarmos o contrato como um todo. A nossa expectativa, e eu tenho conversado sempre com os presidentes todos envolvidos, a nossa expectativa é que o contrato ele melhore bastante, não só para as equipes da capital, mas também para as equipes do interior.